Economia com Juliana Rosa. Bom, Juliana, às vezes alguém vai poder dizer assim, pô, mas por que ela insiste, não fala de outra coisa? Assim, por exemplo, como preparar um bom feijão branco com linguiça, né? Eu acho até que ela vai poder nos ensinar. Mas o que a gente quer ouvir agora é o seguinte, vem cá, essa inflação, que ela até vai impactar no feijão branco, na linguiça, essa inflação vai parar onde, né? A gente tem um registro de alta de inflação em março, vai parar onde? O Banco Central vai segurar juros a partir do próximo aumento, quando vai chegar a 12,75, a gente vai ter alguma calmaria, tudo depende da guerra, tem alguma coisa que não depende de algo? Tudo a gente está com o pé meio que em cima de um skate, o skate em cima de uma balsa. Como é que é isso, Juliana? Explica pra gente. Olha, Inês, boa tarde para você, boa tarde para Débora, para o Fábio. Quando a situação melhorar, eu posso ensinar minha receita de panqueca, que é da minha avó, é muito gostosa. Mas a gente pode falar agora de inflação, porque realmente veio salgada, inflação que é a prévia da inflação oficial do país. O IBGE mede os preços do dia 15 do mês anterior até o dia 15 desse mês. Então, é uma prévia, não é o IPCA fechado dos 30 dias do mês. Então, com isso, a gente já vai vendo como é que está o ritmo, a velocidade de inflação. E continua uma inflação muito pesada. É uma inflação que ficou em 0,95% em março, que é a maior inflação para o mês desde 2015. Quando a gente olha a inflação acumulada em 12 meses, para a gente ter uma ideia de como é que está a inflação no período de um ano, continua uma inflação acima de 10% no Brasil, está em 10,79%. Oi, Neg, o Banco Central está dizendo, ontem, inclusive, divulgou um documento detalhado dizendo que no cenário dele principal, a inflação vai cair e vai chegar até o fim do ano em 6,3%. Contando com o petróleo num patamar de $100 nessa casa, ele vê essa disparada do petróleo como algo temporário. Obviamente, como você está dizendo, ninguém consegue prever o que vai acontecer na guerra. Pode se agravar, pode a situação ser resolvida logo, e aí o Banco Central, então, olha como se fosse um choque temporário e o petróleo voltaria ali para essa casa de $100, não voltaria ali para os 90, que estava antes da guerra, mas ficaria em torno disso. Então, esse é o cenário que o Banco Central trabalha, contando com uma resolução aí da situação de guerra, e o dólar também está ajudando muito, né? O dólar, estava olhando agora há pouco, caiu muito de novo hoje, está valendo R$4,75 agora. Então, o dólar dá um alívio aí na inflação e pode ajudar esse trabalho do Banco Central, que nesse momento, favorecer a queda do dólar. O Banco Central tem trabalhado para essa queda do dólar que a gente está vendo. Por quê? Porque o juro alto, ele não só desestimula o crescimento econômico, fazendo com que a gente tenha crédito mais caro, financiamento mais caro, mas também atraindo capital estrangeiro para o Brasil. A gente está recebendo um fluxo de dólares impressionante, porque os estrangeiros estão vindo para o Brasil em busca de alta rentabilidade. Então, quando tem uma entrada muito grande no país, a gente tem esse efeito benéfico para o nosso bolso, que é o dólar cair. A gente também está recebendo muito fluxo porque somos grandes exportadores dessas matérias-primas internacionais. Então, os gringos estão vindo para cá investir nesses segmentos através da Bolsa de Valores, de petróleo, minério de ferro, alimentos. Então, Eneg, o que a gente tem nesse momento é uma inflação alta, mais uma expectativa de que, com dólar e uma resolução em breve da questão da guerra, a gente possa caminhar para algum alívio de inflação até o fim do ano e mais um pouco até ano que vem. O Banco Central está contando que a inflação cairia ali para 3 e pouquinho no ano que vem. Vamos ver se tudo sai dentro do esperado, né? Que tem tanta coisa ainda em aberto, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Quando a gente olha a inflação em 2015, março foi mais alto 2015 do que este março de agora, mas a inflação foi crescente, janeiro,
aí veio fevereiro, empatou com janeiro, março subiu. Aqui, o março de agora está menor que o fevereiro, então ela tem uma quedinha em relação ao mês anterior. E quando a gente pega o ano de 2015, que fechou a inflação com quase 11%, que foi uma inflação altíssima, foi um ano de recessão, né? 2015 e 2016 foram anos pavorosos. 3,5% de queda no PIB em 2015, 3,8% em 2016, ou ao contrário, números absurdos. Ontem a gente entrevistou o Maílson da Nóbrega aqui, no curso do Fórum sobre a Guerra da Ucrânia, e ele acredita que a gente pode ter recessão nesse ano, em crescimento de PIB. Aí a gente não está falando de inflação, é recessão. Quem está fazendo a avaliação de inflação e está fazendo as avaliações que você escuta, teme essa recessão ou comunga da ideia de que a gente vai ter um crescimento ainda que modesto? O Eneg, o próprio Banco Central ontem manteve a previsão de crescimento em 1% do PIB. O mercado está na média esperando crescimento de 0,5% da economia. Tem gente aí entre 0,5 e 1, então o Banco Central não está muito longe assim, de previsões de grandes bancos que estão ainda apostando aí 0,8 de crescimento. É um crescimento baixo, claro, mas o que se acredita é que, por um lado, a gente tem essa inflação que é muito alta e que reduz o nosso poder de compra e, com isso, reduz o crescimento da economia, né? As pessoas cada vez compram menos coisas porque os preços vão subindo, mas, por outro lado, a gente tem o agronegócio que vai ser muito beneficiado, claro, se não faltar fertilizante, né? Ainda esse risco existe, porque o Ministério da Agricultura foi para o Canadá, mas a gente não tem ainda a substituição integral do que não está chegando da Rússia. Enfim, partindo aí do cenário que a gente vai conseguir ter fertilizantes suficientes, a gente vai ofertar para o mundo preços maiores e a gente tem como se beneficiar através do agronegócio do crescimento do PIB agropecuário. Então, o PIB do agro ainda pode sustentar o crescimento da economia. O setor de serviços também sofreu muito na pandemia. Então, turismo, bares e restaurantes, tem aí um segmento com ainda uma classe da sociedade brasileira, obviamente que é minoria, mas que ainda deve manter num terreno positivo de crescimento esse segmento de serviço agora em 2022. Então, portanto, a gente tem esse cenário nesse momento, mas é claro, né, que tudo vai depender de como vai se comportar a situação de guerra. Acho que essa é a situação, essa é a variável mais importante, porque o petróleo se disparar é outro cenário. Se o petróleo disparar, o Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo, podem aumentar mais os juros. Hoje já tem banco divulgando previsões maiores de juros nos Estados Unidos. Então, o cenário mundial, se piorar muito, obviamente a gente pode ter fuga de capital aqui do Brasil, podemos ter disparada de combustíveis, dólar pode voltar a subir. Então, não é um cenário que a gente pode descartar. O Banco Central diz que não é o cenário mais provável, mas a gente está vivendo ainda resquícios da pandemia, e aí vem uma guerra, dificultando ainda mais o crescimento, piorando a inflação e ainda deixando em aberto um cenário que pode piorar, né? A gente não pode descartar essa situação. Vamos acompanhar, lembrando que um crescimento de 0,5%, ele vem junto com um crescimento populacional, que no ano passado foi de 0,7%, quer dizer, se a gente repetir o crescimento populacional de 0,7%, a gente vai ter 0,7% mais gente para dividir um crescimento de 0,5%. Então, é menos dinheiro entrando do que gente para comer, o que na prática diminui a capacidade de compra das pessoas, né? Isso é que torna tudo isso que está falando é importante. A Confederação do Comércio, Eneg, divulgou expectativa para Páscoa agora, e diz que vai ser melhor do que a do ano passado, mas ainda está longe de recuperar o poder de compra do período pré-pandemia. Ou seja, as pessoas não vão ter dinheiro para comprar aquele ovo de chocolate caríssimo, grandão, né? É isso que você está falando, o dinheiro está curto, né? Bom, então está explicado por que, Juliana,
se eu te der um ovo, vai ser um daqueles bem pequenininhos, tá? Você Pode acabou ser, de pode ser explicar. tablete. Pode ser um tablete É também. sempre mais barato, né? Vai ser bem-vindo. Tá bom, Juliana. Bom. Valeu, então a gente volta a conversar na segunda-feira. Economia, Juliana Rosa. Beijão. Beijão. Tchau, tchau, Fábio. Beijão pra Débora. Tchau, Ju.